O que é o tempo? Uma nova teoria sobre a verdadeira natureza do movimento temporal. No vídeo de hoje, vamos abordar uma pergunta que desafia tudo o que você pensa sobre o tempo. E se o tempo não fosse o que você sempre acreditou que ele é? E se, na verdade, o tempo fosse apenas o movimento? Acompanhe essa jornada profunda, porque ela vai mexer com a sua mente. O tempo sempre foi um dos conceitos mais misteriosos da física. Desde as primeiras medições baseadas nos ciclos do Sol e da Lua, até os sofisticados relógios atômicos de hoje. O tempo é tratado como um parâmetro fundamental da realidade. Mas, e se estivermos vendo tudo ao contrário? E se, em vez de o tempo existir como uma entidade independente, ele for uma ilusão criada pelo movimento? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na teoria da relatividade, mas vamos reinterpretar seus conceitos, à luz da hipótese de que o tempo é, essencialmente, o próprio movimento. Com Albert Einstein, no início do século XX, essa visão mudou radicalmente. A teoria da relatividade especial, de 1905, mostrou que o tempo não é absoluto. Ele pode se expandir ou se contrair. Tudo depende da velocidade relativa entre observadores. Se um objeto se move em alta velocidade em relação a um observador, o tempo medido dentro desse objeto parecerá desacelerado para o observador externo. Esse fenômeno é chamado de dilatação do tempo. Agora imagine uma caixa com espelhos nas extremidades superior e inferior. Dentro dela, um fóton de luz salta de cima para baixo. Para um observador parado com a caixa, a luz apenas vai e volta verticalmente. Mas agora imagine essa caixa se movendo lateralmente, em altíssima velocidade. Para um observador externo, o fóton não vai apenas para cima e para baixo. Ele percorre uma trajetória diagonal, uma trajetória mais longa. E como a velocidade da luz é constante, o tempo que o fóton leva para percorrer essa trajetória maior também será maior. Assim, o tempo, do ponto de vista externo, parece ter desacelerado dentro da caixa. O que esse experimento revela? Que a percepção do tempo está diretamente relacionada à trajetória do movimento da luz. Se a luz percorre um caminho maior, o tempo medido também é maior. Mas isso só acontece porque estamos compondo movimentos, o da luz e o da caixa. Ou seja, o tempo se transforma porque o movimento se transforma. O tempo dilata, porque o caminho do movimento se alonga. A relatividade geral, de 1915, vai além. Ela diz que o tempo também é afetado pela gravidade. Em regiões com maior campo gravitacional, o tempo passa mais lentamente. Isso foi comprovado com relógios atômicos em aviões e satélites. Mas o que é a gravidade segundo Einstein? Gravidade é curvatura do espaço-tempo causada pela massa. Mas, como detectamos essa curvatura? Pelo comportamento dos corpos que se movem. Se um corpo se desvia de uma linha reta, dizemos que há gravidade. Mais uma vez, o tempo se manifesta através do movimento. Todas as formas de medição do tempo dependem de algum tipo de movimento. Relógios solares, pêndulos, cristais, átomos. Mesmo as equações da relatividade dependem de velocidade. E velocidade é mudança de posição no espaço em relação ao tempo. Mas e se invertermos essa lógica? E se o tempo não for um palco onde o movimento acontece, mas o próprio fenômeno do movimento sendo interpretado como tempo? Imagine novamente um universo com uma única partícula estática, sem vibração, sem rotação, sem emissão. Como você marcaria o tempo ali? Não há mudança de estado, não há deslocamento, não há sequer relação entre antes e depois. A ausência de movimento torna o tempo inaplicável, irrelevante e talvez inexistente. Quando dizemos que algo levou 10 segundos, o que realmente queremos dizer é: algum sistema oscilou 10 vezes, seja um pêndulo, um átomo ou um campo elétrico.
O número 10 só tem significado porque está vinculado a um padrão de repetição física. A duração é, portanto, a distância percorrida pelo movimento padrão, e não um fluxo invisível por trás da realidade. O que chamamos de dilatação do tempo poderia ser interpretado como distinções de movimento relativo. Quando dizemos que o tempo passou mais devagar para o astronauta, estamos dizendo que, do nosso ponto de vista, a quantidade de movimento padrão que ele executou foi menor, porque o caminho da luz dele foi mais longo e, portanto, menos oscilações couberam naquele intervalo. Com isso, chegamos à redefinição. Tempo não é uma substância, não é uma linha, não é uma dimensão fluida. É a forma como interpretamos a variação dos sistemas em relação uns aos outros. É a taxa de alteração de estados físicos. Tempo é o nome que damos ao movimento percebido. A relatividade de Einstein abriu as portas para compreendermos que o tempo é maleável, dependente, relacional. Mas talvez ele tenha ido ainda mais longe do que imaginava. Talvez a verdade mais profunda esteja na constatação de que o tempo não é um pano de fundo onde as coisas se movem, mas a própria medida desse movimento. Que o tempo não flui, ele acontece. E acontece apenas quando algo se transforma. Portanto, se tudo parar, o tempo deixa de existir. Porque o tempo não é algo que passa. O tempo é algo que se move. E nesse sentido podemos afirmar com convicção e razão: o tempo é o próprio movimento.